Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Que saudade que eu tô de vocês. Espero que todo mundo esteja em casa, se cuidando, se resguardando, para que a gente passe logo por este período e a gente possa estar junto na igreja adorando a Deus, amém? Eu fui convidada pela liderança da mocidade para fazer um vídeo para falar sobre como ser constante em meio à ociosidade, como ter tempo de qualidade com o Senhor. Eu tô na laje da minha casa, então provavelmente vai rolar uns barulhos externos, mas eu espero que vocês entendam e que edifique a vida de vocês que eu tenho pra falar, amém? Então bora lá. Falar sobre ociosidade e vida cristã é um pouco complicado, porque quando a gente fala de alguém ocioso, a gente fala de uma pessoa que não... preguiçosa, uma pessoa preguiçosa que não usa o seu tempo com qualidade. Ela não dedica o seu tempo a fazer coisas que a edifiquem ou edifiquem as pessoas ao redor. Nós cristãos, nós temos que ser avessos a isso, contrários a isso. Nós temos que estar sempre alertas à casa do Senhor, às vontades de Deus, sensíveis ao som do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de ociosidade, a gente está falando de coisas que a gente não... de um período que nós não devemos estar, que nós não devemos viver. Quando a gente pensa em algum personagem bíblico que passou por um período de ociosidade, a gente pensa em quem? Davi. Davi, ele teve um período de ociosidade... e ele pecou contra Deus, pecou contra seu amigo. Foi um momento muito difícil na vida de Davi. A Bíblia é muito categórica ao dizer que Davi levanta-se à tarde. Eu vou ler a parte A do versículo que se encontra em 2 Samuel 11:2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Nada contra quem levanta-se à tarde por qual seja o motivo. Mas dentro da referência bíblica, a gente entende que Davi estava ocioso, até porque Davi tinha que estar na guerra, não no palácio. E todos nós sabemos que esse caminho levou, essa escolha de estar ocioso de Davi o levou a caminhos bem difíceis e terríveis para ele. Por quê? Ele precisou de mais pecado para encobrir o pecado que já tinha cometido contra o Senhor. E a gente conhece a história e sabe que isso não foi legal para o ministério de Davi em si. Então, o que eu quero dizer para vocês é, não fiquem ociosos. O reino de Deus, ele nos permite viver muitas experiências com o Senhor. E ainda que nesse período de isolamento social você se sinta só, o Pai está contigo. Você não está sozinho. Quando você achar que você não tem o que fazer, vai orar, vai ler Bíblia, vai ler livros, coisas que te tirem da ociosidade, te coloquem mais próximo a Deus. E aí a gente entra no segundo ponto do propósito do vídeo, que é tempo de qualidade com o Senhor. Quando eu penso em tempo de qualidade com o Senhor, eu penso em como passar mais tempo com Deus. Mais tempo a sós com o Senhor. E eu penso no que eu faço na minha vida pessoal, que é o meu devocional todos os dias. E aí é possível que algumas pessoas se perguntem o que é devocional. E aí eu vou ler a minha colinha, eu escrevi o que é devocional na minha percepção, amém? Devocional é tirar um tempo para Deus, é dedicar esse tempo única e exclusivamente para Ele, por meio de oração, palavras, adoração e livros que te abram a mente para a grandeza de Deus e as coisas do reino. Em 2 Timóteo 3:16 e 17, a Bíblia vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui fica bem claro na leitura bíblica do quanto é importante para uma vida cristã você ler a palavra de Deus, você procurar entendimento das coisas do céu. Você procurar entendimento das coisas do céu. Eu li um livro uma vez que chama-se Oração, do Tim Keller. E lá ele vai falar sobre disciplina. Do quanto é importante que a gente se discipline a fazer as coisas do céu. Nossa natureza humana, ela é caída, ela nos leva ao pecado, ela nos leva à preguiça, ela nos leva a não querer estar com Cristo. E quando a gente fala de devocional, a gente pensa e entende e sabe que precisa de disciplina. Nós precisamos ser disciplinados para todos os dias fazer um devocional de qualidade e ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Então, como diz Tim Keller, nós precisamos nos dobrar e mesmo sem vontade,
fazer. Então eu queria deixar algumas dicas de devocional para que você faça um devocional disciplinado e que flua de você uma vontade de filho maduro, de passar tempo com o Senhor. Nesse livro que eu li, Tim Keller fala que só os filhos maduros eles têm prazer em estar com Deus, em fluir em verdadeira adoração. E isso vem através de você vencer a sua natureza humana. Então eu vou deixar algumas dicas de como fazer um devocional. São as dicas do meu devocional pessoal. Você pode adaptar da maneira que você quiser, tá bom? Então bora lá para as dicas. Dica 1. Defina um horário. Eu fiz uma colinha das dicas, tá? Então às vezes eu vou dar uma lida aqui. Defina um horário no qual você frequentemente vai estar livre, para que você não quebre esse horário. Mas pense de maneira intencional. Pensa num horário que você vai estar focado no que você vai estar fazendo, num horário onde as pessoas não vão te incomodar, num horário onde seja mais fácil de você estar presente no momento, tá? Tenha um compromisso com aquele horário e se comprometa a sempre. Pare o que estiver fazendo, dê o seu horário do seu devocional e vá fazer, porque o seu compromisso é com Deus. Todos os dias naquele horário o Senhor vai estar te esperando para aquele momento devocional, amém? Dica 2. Defina um local. Defina um local, um cantinho na sua casa, que seja um local que você se sinta confortável para sua leitura devocional, que tenha silêncio, um local que você não sinta sono e que você não fique inquieto, um local que você se dedique naquele momento e nada te incomode, amém? Com o tempo, quando o seu corpo vai acostumar e vai entender que quando você está indo para aquele local, ele vai ficar mais relaxado, mais tranquilo e vai saber que ali é o seu momento devocional. Quando você juntar o horário e o local, o seu corpo e a sua mente, elas começam a trabalhar ao seu favor. Então vamos lá. Dica 3. Defina a duração. É muito importante que a gente defina um período de duração para isso. Por quê? Você não pode atrapalhar suas outras atividades por conta do seu devocional e você não pode ter um tempo que não seja um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo que você consiga aprender, que você consiga adorá-lo. Então defina uma duração. O meu devocional ele dura em média 1 hora, 1 hora e meia. Mas eu sei que eu não posso passar disso porque eu tenho outras atividades. Eu tenho faculdade, eu tenho filhos, tenho casa. E menos que isso, pra mim não é um período de qualidade. Então defina um tempo. Qual é o tempo para que eu tenha qualidade no que eu estou fazendo e não me atrapalhe nas outras coisas? Isso é muito importante, tá? Vamos lá, dica 4. Defina uma palavra de estudo. Tem pessoas que têm facilidade de estudar a Bíblia de maneira aleatória, mas eu acho importante você ter um planejamento de estudo. Então, você quer ler a Bíblia de maneira continuada? Você quer ler a Bíblia por tema? Vou estudar mulheres, vou estudar criação. Mas ter um plano de estudo te ajuda a procurar materiais de auxílio para a leitura bíblica, para o ensino. Te ajuda a entender melhor o que você está estudando. Então eu acho muito importante ter um plano de estudo, tá? Que aí você estuda uma coisa e fecha aquela casinha e entra em outro tema. É isso, agora vamos lá. Dica 5, defina um roteiro. A dica 5 é muito importante. Todas as dicas são importantes, mas a dica 5 é assim. Ter um roteiro para fazer um devocional é muito importante. Por quê? Porque você não faz um devocional de qualquer maneira. Você está passando um tempo com Deus. Você não faz aquilo de qualquer maneira, relaxadamente. Eu vou colocar aqui o roteiro do meu devocional, mas talvez não funcione para alguém, ou talvez outra pessoa tenha outra forma. Essa é a dica do meu devocional. E espero que ajude. Eu começo com uma oração. Então é muito importante você começar o devocional fazendo uma oração por revelação bíblica. Senhor, eu vou ler a Bíblia. Revela para mim o que o Senhor tem a passar. Me dá sabedoria, entendimento. Passa esse tempo comigo, Jesus. Espírito Santo, eu quero ouvir a sua voz. Me faz sensível ao som da voz do Espírito Santo. Então você faz uma oração breve, mas uma oração intencional no início do seu devocional. Daí o segundo passo do roteiro é adoração. Algumas pessoas vão preferir adorar a Deus dentro da oração e dizer o quanto Ele é grande, maravilhoso dentro da oração e o adoraram ali.
Mas eu prefiro colocar 2, 3 louvores que me introduzam na adoração a Deus. Então, eu escuto os louvores, adoro a Deus, canto com o cantor, e aí me introduzo naquele momento espiritual de adoração. No passo 3 do roteiro, eu escolho o que eu vou estudar. Então, eu escolhi o que eu vou estudar, eu pego aquele estudo e eu estudo e anoto sobre. Então, é sempre bom ter um caderninho perto, porque aí você vai anotar sobre o que você estudou. Quais foram as suas percepções bíblicas? O que o autor do livro que você leu fala, que condiz com a Bíblia, que condiz com o que você acredita, que condiz com a revelação do Espírito para você. Amém? É sempre bom porque você sempre pode voltar e consultar o seu caderno. Eu sempre consulto as minhas anotações bíblicas quando eu estou fazendo algum estudo ou quando eu tenho que preparar uma mensagem, alguma coisa. Então, por último, eu finalizo depois que eu estudei. Então, eu orei, eu adorei a Deus, eu estudei a Bíblia de maneira intencional. E aí, por último, eu faço uma oração. A oração que eu faço é uma oração pelo que eu aprendi. Então, é muito importante que a gente ore o que a gente leu na Bíblia, para que não seja mais uma reflexão vã, que é passageira, que vai ficar um tempo na nossa mente e vai passar, e não vai ficar colada na tábua do nosso coração. É muito importante que a gente leia a Bíblia e a gente ore pelas palavras. A gente fale: Senhor, hoje eu estudei sobre a criação. Deus, me faz amar a criação, me faz entender a criação, me faz ter amor pela natureza. Então é sempre bom que a gente ore de maneira intencional sobre o que a gente leu na Bíblia, para que o Espírito Santo de Deus produza frutos em nós sobre aquilo, sobre aquela leitura, para que ela fique colada por muito tempo e nunca se apague no nosso coração e da nossa mente. Eu acho que é isso. Não ser ocioso, passar tempo de qualidade com Deus. Aí eu deixei o devocional para vocês. Mas eu acho que o mais importante que um devocional e qualquer coisa é que a gente tenha uma vida de adoração contínua ao Senhor. Então é importante que a gente passe esse período de 1 hora e meia com Deus, mas que principalmente a nossa vida toda, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, aonde nós formos, que as pessoas vejam que a nossa vida, todos os minutos do dia, seja para adorar e louvar a Deus. É isso. Espero que a gente se encontre logo, que eu tô com saudade, e espero que esse vídeo edifique vocês. Amém.